Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Vamos juntos mais uma vez nesse domingo, bem cedinho, iniciarmos essa semana com muita proteção e amparo. Hoje eu sou a Ana Cristina, lá da Casa dos Tarefeiros da Última Hora, casa de cura e de conscientização. Casa essa que nos traz essa transmissão aqui através do YouTube com muitas palestras, orientações sobre a doutrina espírita. E a nossa casa, como sempre, vai estar aberta para te receber. Basta você estar ligando, pois lá você vai encontrar cirurgias espirituais e diversos trabalhos que vão te ajudar a você se melhorar. Então nós vamos juntos, mais uma vez, nessa manhã infinita, pedir licença ao plano maior para que possamos iniciar este evangelho, convidando as fraternidades, os nossos mentores e amigos espirituais para que estejam entre nós, para que possamos assim, juntamente com eles, já ir assim, fazendo aquela limpeza, aquela higienização, todo no nosso ambiente, nos pisos, nos tetos e nas paredes, retirando toda e qualquer projeções, formas de pensamento e tudo mais que possa estar desarmonioso na sua casa. E vamos colocar tudo isso assim, empolgando, entregando para o plano maior, para que eles possam transmutar para o bem, para a luz, para a harmonia, para o bem, para o amor, para a saúde, e que nós possamos assim vivenciar aquilo que realmente é verdadeiro, aquilo que é certo. Vamos já pedindo para eles que coloquem nesse jarro com água, neste copo que seja, já durante todo o evangelho, todas as medicações necessárias para que possamos estar bem. E assim nós vamos dando por aberto mais este evangelho no dia de hoje. Sendo assim, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muita gente tem, eu acredito que a grande maioria dos familiares, da família em si, sempre vai ter um desafeto. Sabe aquele parente chato, mas chato mesmo? Aquela tia fofoqueira, aquele primo invejoso, aquele seu cunhado que chega assim na tua casa com uma liberdade imensa, na hora mais inapropriada, trazendo aquele monte de sobrinhos assim que não tem, pro seu ponto de vista, não tem nenhuma assim educação, ou até mesmo pessoas que são da sua família que num diálogo, no ambiente familiar, seja numa festa, seja onde quer que seja, sempre tem um clima assim de desafeto, de desunião, as mentes não batem, a fala não se conecta, fica aquela confusão, sabe, aqueles pormenores, você fica com receio de falar e magoar, ao mesmo tempo a outra pessoa também fica com receio de falar e transformar aquela união em desarranjo total. Qual família que nunca passou por essa situação? O que será que a visão espírita nos fala sobre esses parentes tão difíceis que a gente tem na nossa família? Vamos ver o que a doutrina fala? Dentro da doutrina espírita nos explica que nós e nossos parentes somos afetos ou desafetos de muito tempo. Ou seja, construímos uma história juntos, seja ela positiva, seja ela negativa. Assim, estamos sempre no lugar certo e com as pessoas certas para o nosso convívio e aprendizado. E ante a lei de causa e efeito, somos responsáveis pelas ligações que edificamos. E a lei do amor nos ensina a necessidade de aprendermos a amar nesse processo, no estágio que estamos. Pressupõe aprender a compreender, a entender e aceitar, a auxiliar, a buscar, transformar sentimentos negativos em sentimentos positivos. Procuremos compreender e perdoar incompreensões, ciúmes
e a intolerância de todos aqueles que a divina providência colocou sobre o mesmo teto que o nosso. Nem sempre nossos parentes são nossos amigos. O grande sábio Salomão já dizia que há mais amigo, mais chegado do que um irmão. Abençoada lei de amor e justiça que é a reencarnação, nos proporciona quitar débitos com os mesmos adversários de ontem, vivendo hoje conosco sobre as mesmas telhas, na condição de pais, mães, filhos, irmãos, cunhados, primos, primas e tudo mais. No lar, ao lado de almas que nós temos tão queridas, encontramos também antigos desafetos que a sabedoria divina coloca ao nosso lado como oportunidade de reconciliação e resgate. Diante do parente mais difícil, necessário se faz o exercício da compreensão, da paciência e do perdão. Reconcilia-se vós a mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Aconselhou-nos Jesus. Aproveite a oportunidade de caminharem juntos, pois talvez ao longo do percurso encontraremos o momento mais adequado e propício para esta reconciliação. Perdoe sempre, pois presos à carne só enxergamos uma face da moeda de nossas existências. A outra face só nos será revelada quando estivermos no mundo espiritual. Por isso, muitas vezes pensamos ser vítimas, quando na realidade somos os algozes. Nunca se esqueça que não tem os parentes que sonhou, e sim aqueles que você merece. Estamos situados na família certa, junto das pessoas mais adequadas à nossa evolução, esforçando-nos para amá-los, tendo para com eles os nobres sentimentos do perdão, da tolerância, da resignação e da paciência. Parece tudo muito lindo, né? Mas não é difícil no nosso dia a dia? Olha como nós temos ainda que aprender, pelo menos eu tenho que aprender muito. Mas até que ponto os nossos conflitos familiares são tão sérios e divergências que trazemos do passado? Ou será o nosso estado de ânimo o maior responsável pela percepção positiva ou negativa que possamos alimentar em relação a essas pessoas, a essas circunstâncias? De acordo com os grandes espíritas, o lar terrestre é o local onde os espíritos encarnados estão se encontrando para as necessárias realizações ou se reencontrando para os inadiáveis acertos, em virtude de certos compromissos que uns assumiram perante outros no decorrer das sucessivas encarnações, tornando-se compreensível, portanto, o fato de uma grande maioria dos relacionamentos familiares carecerem de certa harmonia, pois cada um de seus componentes pode possuir realidades íntimas bastante específicas e, neste ambiente, exteriorizar muitos dos conflitos e necessidades que ainda carrega. Todavia, aquele que se empenha por sustentar o equilíbrio e o bom senso perante as situações difíceis e desagradáveis, oferece ao conjunto sua contribuição pacificadora. Se, por outro lado, se julgar no direito de esbravejar ou de se impor ante as naturais divergências do ponto de vista e opiniões, certamente acabará por provocar uma confusão ainda maior. Sendo assim, um questionamento se mostra oportuno. Até que ponto os naturais contratempos da vida familiar referem-se a complicados reajustes que trazemos nas vidas pretéritas? Ou não será que essas dificuldades estão sendo agravados em razão da excessiva necessidade de certas criaturas em, por exemplo, fazerem prevalecer suas vontades e pontos de vista em superdimensionarem as dificuldades
em não compreenderem e aceitarem as pessoas pelo que elas são, pelos que elas conseguem ser, e não saberão lidar com os seus conflitos e expectativas. Estudiosos do comportamento humano já constataram que todos os indivíduos periodicamente passam por variações de humor. Assim, quando nos sentimos em paz, até conseguimos encarar as dificuldades com bastante otimismo. E neste alto astral, como se torna fácil ter apreço pelo cônjuge, pelos filhos, ou pelos primos, pelos cunhados, noras e genros e cunhados e tudo mais. Agradecidos pela nossa família, pois ele é o nosso lar. Porém, quando o nosso estado de ânimo se encontra em baixa quantidade de vibrações baixas, é que não queremos conversar com ninguém, é que nós achamos graças em nada, em que não aborrecemos com tudo e com todos. Muito embora amemos imensamente todos que nos cercam, podemos ficar incomodados com toda a atenção que eles requerem. Logo, nosso estado de humor, que mais influencia a nossa percepção e a maneira de conduzir os naturais problemas do cotidiano, principalmente quando eles ocorrem em nosso lar. Temos que é preciso que quando nos encontrarmos, ao perceber a má intenção do outro, que nós procuremos amenizar a situação, evitando a todo custo ficar injuriado, para não suceder que, duplicado esse mau sentimento, faça a casa ir pelos ares. Ansiosos por crescer na convivência com as ideias enobrecidas dos espíritos, aprenda a dialogar para solucionar qualquer dificuldade, conversando equilibradamente para o bem geral de todos. Façamos o possível para não cobrar a afeição dos amores ou reclamar consideração que talvez nós ainda não tenha feito, nem esteja fazendo nada por merecer. Vamos dedicar e agradecer as coisas mínimas com que seja beneficiado em casa e ser gentil com os entes queridos e com os auxiliares. Vamos presenteando-os com a sua alegria natural, com a sua fraternidade, sem a hipocrisia que envenena a nossa vida. Se o correto que no ambiente do lar você tem o território livre para que se mostre como é, para desenvolver-se não se pode olvidar, entretanto, que não cabe aos outros suportar seus impulsos negativos ou sua desastrada invigilância por fazerem parte de sua equipe total de familiares. Uma das práticas mais indicadas seria a prece, onde pedimos ajuda aos nossos guias e mentores espirituais para nos ajudarem a perdoar e sermos perdoados pelos nossos desafetos familiares. É importante também trabalhar na nossa própria reforma íntima, buscando compreender as atitudes dos outros e não alimentando sentimentos negativos em relação a eles. Mas não pense que tudo isso vai ser fácil. Lembra daquela história do primo invejoso? Eu mesma já passei por grandes dificuldades por isso. E mesmo assim, hoje temos uma convivência, não vamos dizer assim saudável, mas confortável para nós dois. E assim é o que nos mostra Jesus. É justamente com esses irmãos que nós temos que estar lidando mais, porque por serem desafetos de vidas passadas, temos que sempre ter aquela compreensão um pouco maior, um respeito maior, uma compreensão no sentido de como aquela pessoa é e como ela realmente é. Porque muitas vezes nos posicionamos diante dessas pessoas de uma forma que colocamos como se fosse uma carapuça, mostrando para eles aquela rivalidade, aquela coisa que eu sou melhor. Não, vamos sim colocar uma armadura da humildade, uma armadura de simplicidade,
uma armadura de alegria. Dê um abraço. Nada melhor do que um grande abraço para jogar fora todos esses sentimentos que, porventura, tenhamos em nossa família, com pessoas especialíssimas que estão ali, nos ajudando a evoluir como ninguém. E assim, nós vamos agradecendo a esse plano maior, porque tudo nos explica, tudo nos orienta, nós temos todas as ferramentas que possamos estar usando para que possamos evoluir, possamos continuar nessa estrada de luz, encontro um dia, quem sabe, com esse Deus Criador nosso, com o nosso Mestre Jesus. Obrigada, meu Pai, pelos nossos mentores, por este Evangelho, por todos que estão aqui entre nós. Que possamos assim emanar muita paz a esse grande planeta, a esses irmãos, que cada um deles tenha a sua peculiaridade de sentimentos, de emoções e ao mesmo tempo de personalidade. Que possamos assim ter a sabedoria de respeitar os costumes, os hábitos, a crença de todos esses nossos irmãos, pois diante de Ti somos Teus filhos, e que possamos assim estarmos unidos sempre, abençoando sempre a nossa casa, a nossa família, nosso lar e também o nosso trabalho, a todos que nos cercam, aos nossos vizinhos, amigos, a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio e toda a sua falange de pura luz, que nos ajuda sempre. E assim, nós vamos agradecendo e pedindo pela água, que já está lá desde o comecinho do nosso Evangelho, sendo fluidificada, para que possamos estar com a saúde plena e a mente sã. E assim nós vamos dando por encerrado por mais este Evangelho no dia de hoje. Graças a Deus.